Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 969 Capítulo 969 Quinta Divindade Quebrada. Justo quando Niyan pensou que essa morte estava na bolsa, o rei demônio das trevas soltou um rugido ensurdecedor que cortou o céu. Seu corpo ficou vermelho escarlate brilhante conforme aumentava de tamanho. Merda, já entrou em Berserk? Os olhos de Niyan tremeram. Os lords superpoderosos geralmente só entrariam em Berserk quando sua vida caísse para 10%, às vezes até 15%. No entanto, o rei demônio das trevas entrou em Berserk no 30%. Isso quebrou completamente a norma. O rei demônio das trevas brandiu seu machado e cortou Liu Gold. Niyan apressadamente fez Liu Gold recuar, mas já era tarde demais. BOOM. Liu Gold foi esmagado na cama de ossos abaixo dele, seu corpo completamente submerso. Ele não tinha como se mover. O rei demônio das trevas brandiu seu machado mais uma vez. Com outro golpe, sangue voou no ar enquanto Liu Gold se transformava em um raio de luz. O coração de Niyan tremeu. Ele apressadamente ordenou ao dragão de olhos violetas a recuar. O dragão de olhos violetas nem mesmo teve tempo de se virar. Quando o rei demônio das trevas balançou seu machado em um arco circular. Era um Whirlwind Slash. BOOM. O dragão de olhos violetas foi enviado voando. Um valor de dano de quase 700 mil flutuou acima de sua cabeça. Ele caiu morto no chão. Um acerto crítico. Morte instantânea. Bang, bang, bang. Magia proibida choveu sobre o rei demônio das trevas. O dano era ainda maior do que antes, chegando a surpreendentes 20 milhões. Em seu estado berserk, a defesa do rei demônio das trevas estava enfraquecida. No entanto, diferente de antes, o rei demônio das trevas não sofria mais nenhuma pressão da magia proibida. Ele avançou em direção de um dos dragões do eclipse divino. Merda, o rosto de Niyan empalideceu. Se o rei demônio das trevas matasse apenas um dos dragões do eclipse divino, o dano causado diminuiria. Isso daria ao rei demônio das trevas mais tempo para matar todos eles. Ele apressadamente ordenou que o dragão do eclipse divino fugisse. Bang. Outra magia proibida atingiu o rei demônio das trevas. O rei demônio das trevas alcançou o dragão do eclipse divino que fugia e o bateu com seu machado. Bang. Um valor de dano de 500 mil flutuou acima de sua cabeça. No entanto, o dragão do eclipse divino tinha um total de 1,67 milhões de vida graças ao efeito de enrage. Ele ignorou o ataque e continuou a fugir. O rei demônio das trevas gritou furiosamente. Seu machado brilhou com uma chama negra enquanto soltava outro golpe. Um poder destrutivo incomparável surgiu. Bum! O dragão do eclipse divino foi enviado voando como um boneco de pano. Um dragão do eclipse divino foi morto. Bang! Outra magia proibida atingiu o rei demônio das trevas. É eficaz, só um pouco mais. Niyan e seu Shadow Clone correram em direção ao rei demônio das trevas em um ataque de pinça. Annihilation Slash. Um tsunami flamejante de energia da espada varreu, muito maior e mais poderoso do que qualquer Annihilation Slash que Niyan havia executado antes. Boom, BOOM. O Annihilation Slash duplo atingiu o rei demônio das trevas ao mesmo tempo. Dois valores de dano de 1 milhão flutuaram acima de sua cabeça. O Annihilation Slash de Niyan realmente causou metade do dano da magia proibida do dragão do eclipse divino. Isso foi simplesmente incrível. Um breve momento depois, outro dragão do eclipse divino falhou em escapar do rei demônio das trevas e foi morto. No tempo que levou para o rei demônio das trevas matar dois dragões do eclipse divino, sua vida foi reduzida em apenas 13%. O rei demônio das trevas estava cheio de raiva enquanto perseguia seu próximo alvo implacavelmente. Niyan sentiu um arrepio em seu coração. Se não fosse pelas skills do Pelganger e enrage do dragão do eclipse divino, ele teria que esperar até que ele estivesse acima do nível 200 para enfrentá-lo. Niyan e seu Shadow Clone dançaram ao redor do rei demônio das trevas. Hell Execution. Hell Execution. Independentemente de saber se o Hell Execution era eficaz, Niyan não saberia a menos que tentasse. Afinal, sua taxa de sucesso havia aumentado drasticamente depois que a espada de Zenard foi atualizada para o grau Caos. Se funcionasse, isso o pouparia de muitos problemas. Conforme a vida do rei demônio das trevas diminuía cada vez mais, seus ataques ficavam cada vez mais ferozes. Ele matou outro dragão do eclipse divino. Os dois dragões do eclipse divino restantes fugiram para longe sob o comando de Niyan. Ele queria comprar o máximo de tempo possível. Hell Execution. Hell Execution. Niyan já havia perdido a conta de quantas vezes ele usou Hell Execution. Assim que o rei demônio das sombras estava prestes a se aproximar de outro dragão do eclipse divino, a espada de Zenard brilhou com um esplendor carmesim sinistro. Menos 90.551.297. Uma barra vermelha deslumbrante cortou o rei demônio das trevas. Ele soltou um grito quando caiu no chão. Sim, Niyan exclamou. Se não fosse pelo sucesso de Hell Execution, ele não sabia quanto mais esforço teria que gastar ou se era mesmo possível para ele cortar o resto da vida do rei demônio das trevas. Os restos do rei demônio das trevas tombando pareciam uma colina gigante.
Um som de notificação nítido soou. Ni Yan havia alcançado o nível 190. Essa única morte deu a ele cerca de 73% de sua barra de experiência. Quando jogadores como Tang Yao matavam um Lorde demonificado nível 200, eles estariam com sorte se sua barra experiência aumentasse em até 1%. No entanto, como Ni Yan estava apenas no nível 190, ele recebeu uma imensa quantidade de experiência do Rei Demônio das Trevas. Ni Yan sentiu uma estranha energia flutuar dos restos do Rei Demônio das Trevas e fluir para seu corpo. Poder divino mais 5. Ni Yan estava cheio de entusiasmo. Esta foi realmente uma surpresa inesperada. Ele se perguntou quantos Rei Demônios das Trevas haviam no inferno. Se todos eles lhe dessem a ele 5 de poder divino, isso seria bastante impressionante. Verificando sua página de status, ele já tinha 56 de poder divino. Se Ni Yan pudesse adquirir 300 de poder divino, ele poderia equipar a lâmina do Deus da Morte. Um pensamento de repente lhe ocorreu. Esta missão pode ser importante para a lâmina do Deus da Morte. Talvez ele ganhasse poder divino o suficiente para equipá-la ao concluir esta missão. Ni Yan tinha apenas essa única morte para basear sua conjectura. O resto era tudo intuição. A lâmina do Deus da Morte em uma mão e a espada de Zenard na outra, essas duas armas sagradas poderiam aumentar seu ataque consideravelmente. Independentemente de quão difícil fosse essa missão, Ni Yan estava determinado a ir até o fim. Afinal, se ele a concluísse, sua força subiria para um nível totalmente novo. Ni Yan se perguntou se o Rei Demônio das Trevas dropou alguma pilhagem boa. Ele vasculhou os restos mortais e viu um fragmento de cristal de cor viridiana. Ni Yan não poderia estar mais familiar com este item. Seu coração estremeceu. Depois de tanto tempo, ele finalmente encontrou outra divindade quebrada. Mesmo neste mundo sombrio cheio de morte, a divindade quebrada ainda brilhava com um brilho deslumbrante. Esse item era a chave para ele avançar para uma lenda. Havia 4 requisitos para entrar no reino lendário. 6 divindades quebradas, virtudes de um santo, coração do Espírito Santo e um item sagrado. Ele já havia reunido os últimos 3. A única coisa que faltava eram as divindades quebradas. Incluindo este, ele agora tinha um total de 5. Ele só precisava de mais uma. A dificuldade de se tornar uma lenda poderia ser descrita com uma classificação SSS. Ni Yan já havia procurado online antes. Os requisitos para avançar eram diferentes para cada jogador. Dizia-se que Bladelight só precisava matar um Lorde demonificado nível 200 para se tornar uma lenda. Embora a verdade fosse que essa era apenas uma parte em uma longa cadeia de missões. Muitos jogadores estavam enfrentando a barreira para o lendário. Haviam alguns que estavam em 80% ou 90% do caminho feito. No entanto, não houve relatos de sucesso ainda. Ni Yan gastou sabe-se lá quanto esforço para cumprir os últimos 3 requisitos, quase falhando ao longo do caminho mais de uma ocasião. Ainda assim, relativamente falando, seu progresso foi bastante rápido. Se Ni Yan não tivesse tirando uma pausa do jogo, ele provavelmente já teria se tornado uma lenda 2 anos atrás. Baseado em sua experiência, divindades quebradas não eram muito difíceis de encontrar. Se você tivesse sorte, elas dropariam. Os outros requisitos, que ele já havia cumprido, eram muito mais difíceis. Já que a sorte parecia ser o fator determinante, Ni Yan esteve curioso para saber quando ele coletaria as 2 divindades quebradas finais. Ele ficou agradavelmente surpreso que a quinta veio a ele hoje. Ni Yan estava apenas a um pequeno passo de entrar no reino lendário. Se ele pudesse dar esse passo antes de Plant, isso levaria a um longo caminho do duelo que se aproximava. Já que este Rei Demônio das Trevas dropou uma divindade quebrada, Ni Yan se perguntou se os outros também o fariam. Ele não pôde deixar de ficar animado. Lenda. Este reino mítico já estava dentro de seu campo de visão. Quando ele se tornasse uma lenda, mestres não passariam de esqueletos. Ni Yan suprimiu a emoção em seu coração. Matar outro Rei Demônio das Trevas hoje não era possível. As 2 skills lendárias do dragão do eclipse divino levariam até amanhã para sair do resfriamento. No entanto, Ni Yan podia esperar. Depois de guardar a divindade quebrada, só então ocorreu a Ni Yan que o Rei Demônio das Trevas poderia ter dropado outra coisa. Ele estava muito animado agora e esqueceu de olhar. Ni Yan vasculhou os restos mortais mais uma vez e encontrou outro item estranho. Escama antiga, material especial, pode ser usada para atualizar o equipamento. Esse item parecia uma escama de dragão. Era preta e translúcida e cabia perfeitamente em sua palma. Outro material de atualização. Ni Yan não tinha ideia do que era usado. Este era outro item sobre o qual ele teria que consultar Bronick. Ni Yan não estava muito animado em conseguir a escama antiga. Afinal, ele não tinha ideia de como era bom. Ele continuou saboreando a alegria de obter a quinta divindade quebrada enquanto voltava a triturar mobs mais fracos. Amanhã, ele veria se a sexta divindade quebrada droparia.